Olá, pessoal! Nesse bimestre, iremos trabalhar agora, começar a estudar sobre ondulatório, na parte de física, que é um conteúdo que o Enem sempre cobra, todos os anos é cobrado bastante, pelo Enem. Então, sem mais delongas, vamos começar. Bom, a ondulatória é a parte da física que é responsável por estudar as características e as propriedades em comum dos movimentos nas ondas, certo? Ou seja, vamos aqui passar aqui para o próximo slide. Só um segundo que não está passando. Aqui. Então, a onda é uma perturbação que se propaga transportando energia, ou seja, ela precisa de uma fonte, de um objeto qualquer que possa criar ondas, não é? Porque a onda ela não é capaz de originar-se sozinha, visto que ela apenas faz a transferência de energia cinética de uma fonte, ou seja, vou botar aqui um exemplo aqui, dessa determinada fonte. Exemplo, quando você está no rio, quando joga uma pedra na água, ela vai se propagar, vai se propagar nesse movimento, que como está mostrando aqui na figura, deixa eu botar bem aqui meu laser, quando você joga essa pedra aqui, vai se propagando esta onda, ou seja, essa perturbação aqui que você gerou na água, não está transportando matéria, e sim somente energia, Lá mais adiante eu vou mostrar, vou explicar melhor essa parte aqui para vocês. Então, uma das propriedades fundamentais da onda é dizer, como eu falei para vocês, que as ondas transportam energia sem transportar matéria. Como assim? Nesse exemplo aqui da mola, nós na mola, colocamos uma certa energia na ponta, aqui como está mostrando aqui essa imagem aqui, certa energia na ponta para movimentar a mola. Aí, quando a perturbação se espalha pela mola, sem levar matéria, ou seja, a ponta aqui da mola continua aqui no mesmo lugar, ou seja, ela não está saindo do lugar, esta mola, ela apenas está transportando energia, tá oscilando essa perturbação provocada aqui pela mola, que aqui vocês conseguem ver essa perturbação aqui, ó. Então, ela somente transportou energia, então as moléculas aqui estão sendo transportadas. Vou mostrar mais adiante, mais detalhadamente. Outro exemplo. E elas podem se caracterizar através da sua natureza, a natureza das ondas. Podem ser mecânicas. O que são essas ondas mecânicas? São as que constituídas por impulsos mecânicos que se transmitem através das vibrações das partículas que constituem o meio. Aqui um exemplo aqui da nossa voz. Quando a gente fala, provoca vibrações. Então, essa vibração que é feita aqui na nossa garganta, sai, transmite aqui pela boca, que são transmitidas pelas partículas, ou seja, pelas moléculas das partículas de ar, que vão sendo transmitidas através as partículas de um meio material, que pode ser no estado sólido, líquido e gasoso. Aqui no seu estado gasoso, que é através do ar, Quando falamos, transmitimos as vibrações, que são enviadas para as moléculas de ar até chegarmos aos nossos ouvidos. Então, no vácuo, isso não poderia acontecer, porque no vácuo não tem ar, não tem essas moléculas, não tem essas partículas para poder se propagar essas vibrações. Então, não dá, por isso que as ondas mecânicas não se propagam no vácuo, certo? Outro exemplo aqui, que eu mostrei aqui das ondas aqui mecânicas dos animais, que é através do ar aqui do morcego, com esse mosquito aqui, não sei se é uma borboleta, não sei. Então, no estado líquido, em função do seu estado líquido, como a gente pode, imaginando que você estiver mergulhando num rio, você pode ouvir, caso você comece a gritar debaixo da água, alguém que estiver próximo a você vai ouvir, vai ouvir você gritando.
né? Você não pode entender bem, né, exatamente o que você vai falar, mas ouvir ele vale ouvir, né? Porque vai ter essa propagação através das moléculas de água, né, que vão transmitindo. Certo? Então, aqui tem os sons dos golfinhos, né? Você pode ouvir o som das baleias, aqui do submarino, certo? Até quando também, como nós moramos aqui em Piripiri, quando a gente está mergulhando assim no caldeirão, que tem lá a máquina ligando, puxando a água, a gente ouve, né? Quando assim que mergulha, começa a ouvir, né, o barulho da água. Então, é o som da máquina lá se propagando em meio às moléculas de água. Então, elas se propagam de forma longitudinal, né, as ondas mecânicas. E o que são essas ondas longitudinais? São aquelas, né, cujas vibrações coincidem com a direção de propagação. Né? Como assim, professora? Eu não entendi. Então, a figura aqui, né, está mostrando a propagação de moléculas da mola e do som. Então, de forma longitudinal, né? São aquelas que vão vibrar conhecido com a direção de propagação, ó. Então, está se propagando assim, então o seu sentido é o mesmo em direção da propagação. Certo? E aqui também, ó, a propagação do som, certo? Então o som, da vibração aqui dessa, digamos aqui, se você pegar uma caixinha de som, então as partículas, né, desse som vai sendo transferidas, né, a vibração transmitida por essa caixa de som vai se propagando através das partículas de ar, né, aqui. Então, vai se propagando, por isso que isso não poderia acontecer, você botasse uma caixinha de som no vácuo, não ia sair som nenhum, né? Não ia conseguir ouvir, porque não ia ter como se propagar este som, certo? Então, e outros tipos de ondas, que são as ondas eletromagnéticas. Essas ondas eletromagnéticas, elas consistem na propagação de dois campos, que é um elétrico e outro magnético, né? Lógico, aí unido, né? O elétrico e o magnético, através do espaço, certo? Então, elas vêm da vibração de cargas, podem vir também elas eletromagnéticas, vêm da vibração de cargas elétricas. Certo? Então, elas se propagam também no vácuo com velocidade máxima de 300 milhões de metros por segundo. Vocês sabem que esta velocidade aqui é a velocidade da luz, né? Que podemos dizer também que é 300 mil quilômetros por hora. É como se fosse nessas ondas de rádio, né? Tá aqui os exemplos das ondas eletromagnéticas, são as ondas de rádio, a luz, né? Que é o maior exemplo mais utilizado de ondas eletromagnéticas, que é a luz, e os raios-x, tem as ondas micro-ondas, essas ondas, a velocidade é tão rápida no vácuo, né, como se desse 7 voltas ao redor da Terra. Né? Então, de tão rápido aqui, ó, 300 milhões de metros por segundo. Né? Em um segundo, eles poderiam dar 7 voltas ao redor da Terra. De tão rápido que eles são. E elas se propagam de forma transversal. Né? Vão se propagando de forma transversal. Então, aqui as ondas transversais são aquelas, né, cuja vibração são perpendiculares à direção de propagação. Certo? Então, existe uma propagação que acontece na forma horizontal e a vibração acontece na vertical, formando um ângulo de 90 graus, né, como mostra que o exemplo aqui da luz, né, que a propagação horizontal, diferente do exemplo lá que eu mostrei para vocês, ó, da longitudinal, esse movimento assim, né, um movimento horizontal, né, vai se propagando, né, através das partículas, e a transversal, né, tem esse aqui, ó, este movimento de sobe e desce, como eu digo meu sobrinho, né, de movimento de sobe e desce. Então, existe essa propagação, né, que acontece acontece na horizontal, né, assim, horizontal, e a vibração acontece na vertical, certo? Na vertical. Então, se vocês conseguem ver essa lista vermelha, digamos que seja, né, a propagação,
né, que está acontecendo a propagação, né, na forma horizontal, e essa verde, ó, que sobe, desce, é a vibração, né, que acontece na forma, acontece na vertical, certo? Na forma vertical. E formando, né, forma assim um ângulo de 90 graus, né, entre elas. Então, nas ondas eletromagnéticas, quando agitamos uma carga elétrica, cria-se uma oscilações, né, no campo elétrico, ou seja, os vetores que estão para cima, que vão para cima e para baixo, como estou mostrando aqui para vocês, os vetores vão acima, para baixo, né? Tem essa aqui, a oscilação transversal, né? Os vetores vão para cima e para baixo, né? Igual a uma onda na corda. Se você pegar uma corda, amarrar num poste e ficar segurando com a sua outra mão, se você agitar a corda, ela vai seguir esse mesmo movimento aqui de onda, né? Os vetores vão subindo e descendo. Então, o movimento dela vai ser este mesmo, igual do exemplo aqui de onda, aqui é uma onda eletromagnética, né? Como eu estou mostrando aqui para vocês. Então, a perturbação do campo elétrico vai variando, né? Vai variando pela frente, né? E a direção da perturbação no sentido que a propagação em outra, né? Então, digamos assim, resumindo, tem a direção da perturbação vai no sentido, né? E a propagação em outra, né? Em outro sentido. Então, em volta da perturbação existe um campo, né? Existe um campo magnético, né? Digamos, esse campo magnético, ele é perpendicular, ou seja, o campo elétrico está de pé, né? Então é esse que fica em pé do campo elétrico, esse de vermelho, e esse que você vê que está assim, tipo deitado, né? Que está deitado, é o campo magnético. Então, esse de vermelho que fica na parte horizontal, né, na parte aqui vertical, que está em pé, vai ser as ondas do campo magnético, né, do campo elétrico, perdão, essa aqui vai ser o campo elétrico, e esse de azul é o campo magnético, que fica aqui como se fosse deitado, certo? Então, por isso que é uma onda eletromagnética. Então, ela em volta em volta desse campo elétrico existe um campo magnético perpendicular a ele. Ou seja, enquanto o campo elétrico está na forma em pé, né, como eu mostro aqui nesse vermelho, que está nessas ondas vermelhas, e o campo magnético encontra-se perpendicular a ele, né, formando esse campo magnético aqui, que forma-se como se fosse deitado, certo? Então, e as ondas, elas podem ter uni, bi e tridimensionais, ou seja, as ondas unidimensionais são aquelas que se propagam em uma só direção, né, como os exemplos das ondas de corda, né, que você agitar, vão se propagando, né, na parte longitudinal, né, se propagando sem uma única direção, né, como os exemplos das ondas nas cordas. E as ondas bidimensionais são aquelas que se propagam num plano, né? Um exemplo é isso, são as ondas na superfície de um lago, como eu mostrei para vocês na superfície quando vocês jogam uma pedra, né? Vai se propagando em um plano, certo? E as ondas tridimensionais são aquelas que se propagam em todas as direções, ou seja, que são exemplos das ondas sonoras no ar atmosférico, certo? Então, essas ondas tridimensionais não podem acontecer no vácuo, né? Que as ondas sonoras que eu mostrei para vocês não acontecem no sistema com vácuo, né? Então, na próxima aula, a gente vai ver aqui os elementos de uma onda periódica, né? Eu não vou começar logo esse assunto aqui logo, para não ficar tão grande esse vídeo e ficar cansativo, porque física é assim, né? Quer dizer, qualquer matéria, né? Tem que resumir bastante para você poder compreender, certo? Então,
Então, na próxima aula, a gente vai começar sobre os elementos de ondas periódicas. Então, muito obrigada por permanecer até aqui, certo? Até a próxima.